Olá, pessoal! Dando continuidade nas nossas aulas, vamos continuar falando agora sobre carboidratos e lipídios, ok? Bem, a gente precisa entender então que as biomoléculas que vão fornecer e aí a gente estocar as nossas energias, energias que são extremamente importantes para a sobrevivência dos organismos, e essas biomoléculas são os carboidratos e os lipídios, ok? Bem, os carboidratos ele tem uma função principalmente energética. A gente trouxe alguns exemplos de alimentos que contêm carboidratos, certo? As frutas, que tem a frutose, a sacarose, mais um pouco. Bem, os carboidratos, então, eles são moléculas que têm unidades básicas. E essa unidade contém carbono, hidrogênio e oxigênio em um esquema de uma molécula, né? Então, a gente vai entender, então, que por ter essa unidade básica, ela é considerada um carboidrato, portanto, a gente precisa entender isso para a gente considerar que tem umas outras, existe a formação de conjuntos dessas unidades. São conhecidos também como glicídios ou açúcares. E isso a gente precisa entender que, embora elas não são doces necessariamente, né? Mas que tem esse nome açúcares, a gente não precisa ficar focando que todos os carboidratos são doces. Costumam ser classificados como monossacarídeos. Esses monossacarídeos, eles têm uma unidade básica, né? Como a gente já disse lá. Então, a gente fala de monômero. E três exemplos, né? É a glicose, a frutose e a galactose. São exemplos de monossacarídeos. Outra classificação também, voltando aos monossacarídeos, a gente tem que lembrar que os monossacarídeos, eles também se classificam de acordo com são pentoses, e se tem 6 carbonos, são hexoses. Aí, dois exemplos de pentosa e hexose, né? Já depois do monossacarídeo, a gente tem o oligosacarídeos. Os oligosacarídeos, eles contêm alguns monômeros, né? A partir de 2, a gente já e um pouco a gente já considera que são os oligosacarídeos. Então, por exemplo, a maltose é um exemplo. Contém a glicose, 2 moléculas de glicose, e a rafinose contém 3 moléculas. Uma da glicose, uma da frutose. O oligosacarídeo é um conjunto de monossacarídeos, de monômeros. Já os polissacarídeos é um conjunto muito grande de monômeros. E esses monômeros, eles formam longas cadeias. Uma esquematização de um polissacarídeo. Uma imagem, né? Aqui, então, os carboidratos, então, eles vão ser armazenados, e aí a gente vai ver tanto nos vegetais, nos animais, na forma de polissacarídeos, porque os polissacarídeos, eles acabam utilizando espaço. Então, desses todos, a formação de monômeros, aí dos monossacarídeos, dos oligosacarídeos, mas são os polissacarídeos que vão ser armazenados tanto nos vegetais quanto nos animais. Okay? Os carboidratos na reserva, né, que é, como a gente falou, né, vão ser armazenados. Nos vegetais, a gente fala que são os amidos. E a gente trouxe uns exemplos, né, de alimentos que são vegetais. E aí na imagem também, uma imagem dessa molécula. Já o carboidrato de reserva dos animais, a gente fala que é o glicogênio. Tem uma representação de uma pessoa ingerindo um energético, algo que contém carboidrato, né? E esse carboidrato vai ser ingerido, e aí colocou os órgãos muito importantes para todo esse processo, né? Que é o fígado, e vai ser armazenado no nosso organismo. E aí também uma imagem dessa molécula do glicogênio.
Bem, agora a gente vai falar sobre lipídios. Lipídios, né, são substâncias hidrofóbicas, ou seja, substâncias que não se misturam com a água, vamos dizer assim, né? E aí a gente conhece muito como gorduras, né? Então, a água e o óleo não se misturam, certo? São hidrofóbicas. As gorduras, né? Os lipídios. Os lipídios são substâncias, como eu já disse, hidrofóbicas, e esses tipos de lipídios têm a função principal de armazenar. Outros lipídios têm função também estrutural, alguns são hormônios, e a gente vai ver mais pra frente, ok? Bem, mas dependendo da estrutura dos lipídios, né, da molécula, eles vão ser classificados como ácidos graxos ou esteroides. É uma imagem aí mostrando de alguns alimentos que contêm lipídios, tá, ok? Vamos falar um pouco sobre os ácidos graxos. Os ácidos graxos são gorduras, as ceras ou os óleos, né? Alguns alimentos, né, que contêm esses que representam esse grupo são ácidos carboxílicos de cadeia longa. E aí uma representação, né, do óleo mostrando essas cadeias longas desses ácidos carboxílicos. Uma outra imagem representando mais perto graus de insaturação dos ácidos graxos. O primeiro seria a saturada. É a primeira imagem da primeira, aí em cima, né? Seria a saturada. Então, grau de insaturação, saturada. É uma molécula que não contém ligações duplas. Então, ela vai se apresentar no estado natural, em estado sólido mesmo. Então, um belo exemplo de um alimento que está em estado sólido porque tem um grau de insaturação saturada seria a banha, ok? Então, já insaturada, ela vai, então, conter uma ou até mais ligações duplas. Então, ela acaba apresentando-se em estado líquido, como os óleos. E uma informação só para acrescentar, então, que as insaturadas, elas acabam sendo mais saudáveis, entre aspas, né? Porque elas acabam sendo mais solúveis, vamos dizer assim. E elas têm uma facilidade mais, elas não podem causar, e a gente vai ver um pouco mais para frente, entupimento ou até danos à saúde. Ácidos graxos costumam estar ligados em trios a uma molécula de glicerol, formando triglicerídeos. Então, ácidos graxos formam os triglicerídeos aí na imagem, então, forma ácidos graxos ligado a um glicerol. Então, a gente fala que é um triglicerídeos. E ácidos graxos podem se ligar nos gliceróis e formar os fosfolipídios. E os fosfolipídios são extremamente importantes, porque eles fazem parte da membrana celular. Então, a gente entende que os fosfolipídios são muito importantes, né, para o organismo, né? Então, ácidos graxos muito importantes. Lembrando que a membrana celular é extremamente importante para a funcionabilidade de uma célula. E agora a gente vai falar sobre o outro grupo, que são os esteróis. São moléculas mais rígidas, né? E, enfim, fazem parte também da membrana celular. E a gente vai focar sobre o colesterol nos animais, o fitosterol nas plantas e o ergosterol nos fungos. Então, a gente vai falar um pouquinho, então, aqui na imagem mostrando, né, essa molécula rígida. E o colesterol, que é o componente muito importante, né, como a gente já disse, para a membrana plasmática dessas células, também é importante para a membrana das organelas como um todo, né, das organelas celulares, e também da manha de mielina nos neurônios. Também o colesterol atua como percussor de sais biliares, tá? É importante isso, e também da vitamina D, é um esteroide, né? E também é utilizado na síntese de alguns hormônios.
Bem, o colesterol, ele acaba sendo transportado pelo sangue junto com ácidos graxos, né? Então, ele se transporta com ácido graxo em partículas chamadas HDL, que são as lipoproteínas de alta densidade, e também LDL, que são as lipoproteínas de baixa densidade. E aí uma representação, né? Mostrando o HDL e o LDL. Bem, o LDL leva o colesterol e os ácidos graxos para as células do corpo e as HDL trazem o colesterol em excesso das células de volta. O HDL em grande quantidade. Lembrando que o HDL leva o colesterol e os ácidos graxos para as células do corpo todo, em grande quantidade acaba entrando nas artérias e pode causar uma doença que a gente chama de aterosclerose. Aí na imagem a gente consegue ver uma placa formada devido ao acúmulo do mau colesterol, como a gente diz, que é o LDL, certo? Já o HDL, que vai trazer o colesterol em excesso na célula de volta para o fígado, acaba assim ajudando a controlar a placa de gordura das artérias. Então a gente também fala que o HDL é um colesterol bom, ok? Voltando então para os esteroides, a gente precisa entender também que além disso tudo, né, de ser uma molécula, de ter essa importância, elas também são hormônios, né? Podem ser hormônios como a testosterona e o estradiol, e a gente precisa entender que os hormônios são extremamente importantes para o nosso organismo, né? Na imagem mostrando alguns órgãos, né, que contêm os hormônios, enfim, a importância que tem para os organismos, os hormônios. E então a gente, lembrando que os lipídios, né, fazem parte da produção de hormônios. A gente vai falar um pouquinho sobre algumas questões, né, para a gente reforçar tudo que a gente falou aqui. E se tiverem dúvidas, a gente, enfim, tirar essas dúvidas ou voltar se for necessário. Então, a questão de 2014 é do Colune, viu? Uma prova do Colune de 2014, a 19. Desde cedo, escutamos que precisamos nos alimentar bem para crescermos, ficarmos fortes e saudáveis. Isso é verdade, porque nos alimentos podemos obter todos os nutrientes que nosso corpo precisa para gerar energia, formar e repor células, regular as mais diversas funções e também para prevenir doenças. A respeito dos nutrientes presentes nos alimentos, foram feitas as seguintes afirmações. Desculpa, gente, a letra está muito pequena para mim aqui. Bem, a primeira, né, afirmação. Quanto à composição química, os nutrientes são classificados em carboidratos, lipídios, proteínas, águas, sais minerais e vitaminas? Sim, é uma questão certa, né? Isso são todos os grupos aí dos nutrientes, né, que são necessários para os nossos organismos. Quanto aos carboidratos, lipídios, triglicéridos e proteínas, suas unidades formadoras são, respectivamente. Então vamos lá. Carboidratos seria então os aminoácidos? Acho que não, né? A gente já falou que são os gliceróides, monossacarídeos, oligosacarídeos e não entraria então. O que seriam os aminoácidos seriam as proteínas. Então, não está respectivamente certo. Então, errada essa afirmativa. Quanto à função, os nutrientes podem ser classificados em plásticos, energéticos ou reguladores, sendo estes últimos representados pelas vitaminas e sais minerais. Ok, a gente pode dizer que sim, né? Esses últimos podem ser vitaminas e sais minerais, são reguladores, sim. Quanto ao colesterol lipídio, temido por ser um causador da obstrução das artérias do coração, as fontes são legumes, verduras e as frutas. Enfim, tem a gente consegue ver sim que tem lipídios nesses grupos, mas não, a gente não seria isso. Então, a resposta
não seria o colesterol, né? Então, vamos ver, então, seria A1, A3, então a resposta, dentre as opções, seria C, ok? Uma outra questão de 2017, o homem e as plantas têm como principal substância de reserva, respectivamente. Então tá, o homem, qual que é a principal reserva que a gente falou? Seria o glicogênio, né? Que a gente falou lá. Já os vegetais seria, ou plantas, né? Seria o. Teve até umas imagens que a gente trouxe. Então a resposta seria a B. O colesterol tem sido considerado o vilão dos últimos tempos. E aí vai explicar um pouquinho, a gente já vai para os itens, ok? O colesterol é importante para a integridade da membrana celular? Sim, né? A gente falou que é muito, né? O colesterol participa da síntese dos hormônios esteroides? Sim, a gente falou sobre isso. O colesterol participa da síntese de sais biliares? Falei rapidinho, mas eu falei que sim, né? Então, todas seriam verdadeiras, então, a opção é E. Próxima questão. Há alguns meses foi lançado no mercado um novo produto alimentício voltado para o consumidor vegetariano. Uma bebida, sabor e iogurte feita à base de leite de soja. Então, não é produto animal, é produto vegetal. Então, na época, eles informaram que o primeiro iogurte era totalmente isento de produtos de origem animal. Sobre esse produto, pode-se dizer que é isento de. Então, se não tem nenhuma origem animal, ele vai ser isento de colesterol e carboidrato? Não. Lactose e colesterol? Proteína e colesterol? Proteína e lactose? Lactose e carboidrato? Qual seria? A letra B, né? Já falei assim, já queria já dar a resposta. Seria lactose e colesterol, sim, porque ela é origem animal, né? Produzido no leite, e o colesterol, né? Origem animal também. São os lipídios. Vamos lá. Como substância de reserva, são exclusivos de células animais. Não, lipídios a gente tem nos dois, né? Podem ter função energética, ou seja, fornecem energia para as atividades celulares. Sim, né? Tem função estrutural, uma vez que entram na composição das membranas celulares. Sim, né? É correto, então, o que é correto dessas opções? Seria a opção 2 e a opção 3, né? Voltando aqui, então, opção 2 e opção 3, como já disse. Eu tentei resumir rapidamente tudo. Eu acredito que possa ter tido dúvidas, com certeza deve ter tido. Então, deixem aí nos comentários, podem mandar mensagem, vou deixar o e-mail. Enfim, a gente vai tirar dúvida assim que possível. Boa sorte e bons estudos para vocês. Viu? Até mais.